A série que traz as 48 seleções da Copa de 2026 está no ar. E este é o episódio de número 47. Já estou ficando com saudade, hein? Vamos falar de Portugal, do time de Cristiano Ronaldo e companhia limitada. Como é que chegam os portugueses para a Copa do Mundo? Qual o provável time titular, estilo de jogo? Como é que ataca? Como é que defende? Quais as chances aí de conquistar a primeira Copa do Mundo de sua história? Tudo isso e muito mais a gente fala a partir de agora aqui no canal Miguel Fortunato. Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre as coisas da Copa do Mundo. Agradeço a audiência nesses últimos dias, muito bacana, muita gente assistindo, muita gente nova chegando. Você que é novo aqui, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. Deixem o like para fortalecer o vídeo e digam aí nos comentários o que vocês acham da seleção de Portugal, que a gente vai falar muito a partir de agora. Bom, vamos lá. Heróis do mar, o nobre povo, nação valente e imortal, em um país de 10 milhões de pessoas, que vai para a 9ª Copa do Mundo apenas, né? Portugal, muitas dificuldades de se classificar em Copas do Mundo, né? A Europa já é difícil, Portugal só conseguia classificar esporadicamente com grandes gerações. Agora se tornou um habitué aí de Copa do Mundo, está sempre nas Copas de 2002 para cá, né? O melhor resultado, semifinal em 1966 com Eusébio e também em 2006. Até o próprio técnico Roberto Martínez falou isso, né? Que Portugal fez as melhores campanhas em Copa em anos terminados em 6, conseguiu classificar para a Copa em 86 e foi campeão da Euro em 2016. Então, todo ano terminado em 6, Portugal consegue fazer aí grandes campanhas, né? Em 2022, Portugal ficou nas quartas de final, num gosto de quero mais, né? Quando caiu Portugal e Marrocos, todo mundo esperava que os portugueses iriam para a semifinal, acabaram ficando antes pelo caminho. Portugal ficou em segundo do grupo da Nations antes da Copa de 2022, então acabou não indo para o Final Four, né? Só classificava o primeiro naquela ocasião. Aí nas eliminatórias da Euro, uma campanha irretocável, com 10 vitórias em 10 jogos. Na Eurocopa, Portugal faz uma campanha de quartas de final, faz uma campanha legal ali no grupo, se classifica com tranquilidade. Contra a Eslovênia sofre muito nas oitavas, né? A Eslovênia teve a bola para ganhar o jogo, só que aí Portugal ganha nos pênaltis e acaba caindo nos pênaltis para a França nas quartas de final. Na Nations League de 2024-25, Portugal é campeão, né? Elimina a Dinamarca nas quartas, a Alemanha, dona da casa da semi, e ganha da temível Espanha nos pênaltis na decisão. Nas eliminatórias para a Copa, aí esse ciclo que tá bem legal, né, começa a ter problemas, né? Portugal cai num grupo com Hungria, Irlanda e Armênia e sofre, né, um pouquinho para se classificar. Portugal tem muitas dificuldades contra a Irlanda, né? Sofre muito para ganhar um jogo em casa da Irlanda, toma de 2-0 fora de casa, empata com a Hungria em casa no grupo e a classificação só veio na última rodada no jogo contra a Armênia. Então, assim, Portugal acabou deixando uma impressão ruim no final do ano passado dessa coisa de ter dificuldade de furar defesas fechadas, principalmente contra a Irlanda. E nos amistosos, Portugal tem 7 jogos com 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos jogos mais recentes, ganhou um jogo dos Estados Unidos e empatou com o México, né? É aquele ritmo de amistoso mesmo, sem o Cristiano Ronaldo, aquela coisa toda, né? Mas jogou melhor que os adversários nos 2 jogos. Bom, e aí a gente traz o treinador, né? E é interessante ver o movimento que Portugal faz de trazer um técnico espanhol, né, que é um país ali vizinho, um país que tem uma rivalidade, mas que é um bom treinador, né, o Roberto Martínez, já experiente nesse contexto de futebol de seleção. Portugal estava aí naquela coisa de tem um grande time, mas tem um treinador que não acompanha, que é muito ortodoxo, né, que não faz esse time fluir, que era o Fernando Santos. Então trouxe o Roberto Martínez, que com a Bélgica fez um excelente trabalho, colocou a Bélgica aí numa semifinal de Copa do Mundo.
e com Portugal levou a seleção a ganhar o título da Nations League, fazendo um futebol mais ofensivo, um futebol mais criativo, né? Tem ressalvas lá em Portugal com o trabalho do Roberto Martínez, essa coisa de testar muitos jogadores para determinada posição, de fazer improvisações esquisitas, como por exemplo colocar o João Neves na lateral. Mas enfim, é um trabalho que vem conquistando excelentes resultados e que chega cotado na Copa do Mundo. Bom, vamos à lista de Portugal, então, né? Os goleiros, o Diogo Costa do Porto, um goleiraço, né? O José Sá do Wolverhampton e o Rui Silva, goleiro do Sporting. Indo para a defesa, a gente tem o Tomás Araújo, zagueiro do Benfica, o Gonçalo Inácio, zagueiro do Sport, ambos jovens, né? Ambos jogadores aí para mais uma Copa, pelo menos em alto nível. O Nelson Semedo, esse mais veterano, né? Lateral com passagem no Barcelona, que está no Fenerbahçe, que é aquele lateral de mais ultrapassagem, mais arranque. O Renato Veiga, zagueirão do Villarreal, da Espanha, ex-zagueiro da Juventus. O Matheus Nunes, que acabou virando lateral direito, né, depois do Guardiola improvisar de lá. Diogo Dalot, lateral direito do Manchester United, que pode jogar na esquerda também. O Rubem Dias, zagueiro do Manchester City, que teve problemas com lesões nessa temporada, né, mas é um jogadoraço, um jogador que informa, um dos melhores zagueiros do mundo. O Nuno Mendes e o João. O Nuno Mendes não precisa apresentar, né? É o melhor lateral esquerdo do mundo na atualidade. O João Cancelo, que é um jogador que joga dos dois lados, né? Já está um pouco mais na descendente da carreira, mas é um cara que tem muita habilidade para jogar na lateral e principalmente para armar por dentro. Indo para o meio, a gente tem o Samu Costa, jogador do Mallorca, que ganhou chances aí nesse final de ciclo, né? Começou alguns jogos como titular com o Martínez. O Gonçalo Guedes, da Real Sociedad. O Trincão, jogador do Sporting, que é um jogador para dar aquela fumaça no segundo tempo, né? Jogador aberto pela direita. O Rubem Neves, do Al Hilal, que é um homem de confiança do treinador, apesar de ter trocado o futebol inglês pelo futebol saudita. O João Neves, do Paris Saint-Germain, que jogou uma final de Champions absurda, né? Faz uma dupla incrível com o Vitinha e aí assim, os dois portugueses, os dois jogando no PSG, então o entrosamento é muito grande, ajuda muito a fazer o jogo fluir, né? A gente tem também o Bernardo Silva, jogador que pode jogar aberto pela direita, pode jogar como meia do Manchester City, e o Bruno Fernandes, que é aí um cara que viveu uma temporada espetacular aí, principalmente no final aí com o Manchester United, bate muito bem pênalti, cruza bem, armador, jogador de extrema qualidade, um dos melhores meias do mundo. No ataque a gente tem o Pedro Neto, jogador que joga aberto das duas pontas, né, jogador do Chelsea. O Francisco Conceição da Juventus, que é esse cara rápido, liso, que corta muito para dentro, corta da ponta para dentro e cria jogadas. O Rafael Leão, que é um cara aberto pelo lado esquerdo, né, que acabou não dando o salto que se esperava, está no momento meio estagnado da carreira, problemas de lesões também. O João Félix, jogador do Al Nassr, e o seu companheiro, né, Cristiano Ronaldo, 41 anos, mais uma Copa, cheio de vitalidade, provavelmente a sua última, vai tentar fazer bonito aí o Cristiano, que está em busca do 1000º gol, também está fazendo bastante gol, se mantém bem em forma lá no futebol saudita. Bom, vamos ao campinho então, para a gente tentar entender essa seleção de Portugal, que joga num 4-2-3-1, o goleiro Diogo Costa, né, sem dúvida. A lateral direita é uma incógnita, porque se a gente olha os jogos do ciclo, jogou tanta gente lá, né, eu acho que o Dalot é o favorito, porque é um jogador que joga em alto nível nessa posição, mas você tem o João Cancelo que pode jogar por ali, e aí que dá uma característica mais por dentro, você tem o Semedo que dá uma característica de ultrapassagem, você tem o Matheus Nunes que também dá essa vitalidade física de corredor, você tem o próprio João Neves que jogou improvisado ali, e foi no título da Nations, né, ele jogou improvisado ali contra a Alemanha e contra a Espanha, então pode ser uma opção ali também. Então aqui não faltam opções para a lateral direita. Vamos ver se o Dalot vai confirmar esse favoritismo. Na esquerda a gente tem o Nuno Mendes, né?
Vamos ver como é que ele vai estar fisicamente. Ele sentiu na final da Champions. Vamos ver o quanto que ele vai estar bem, né? Porque assim, a gente está falando do melhor lateral da atualidade. O Nuno Mendes bem é aquele cara que pode anular o Lamine Yamal numa final, como foi, por exemplo, lá no jogo contra a Espanha. Pode anular jogadores de muita qualidade que jogam ali pela ponta direita. A zaga tem o Rubem Dias e o Gonçalo Inácio, perdão, aqui não tem segredo, né? O Veiga também disputa essa posição, mas o Gonçalo Inácio está na frente, é titular, uma zaga alta, forte, sólida. No meio-campo a gente tem. Aí é uma discussão, né? Eu acho que deveria ser a dupla do PSG junto com o Bruno Fernandes, o trio do meio-campo, né? João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes, até porque para dar aquele dinamismo que o PSG tem para Portugal. Mas ele prefere o Rubem Neves, né? O Martínez prefere esse jogador mais cascudo, de mais pegada, de confiança. Eu acho um erro, sinceramente, mas essa é a opinião do treinador, né? Aí no ataque a gente tem o Bernardo Silva aberto pela direita, com essa liberdade de flutuar por dentro. O Pedro Neto sendo um jogador ali que joga mais aberto pelo lado esquerdo. O Bruno Fernandes ao meia e o centroavante é o Cristiano Ronaldo, com toda certeza, né? Aí é uma grande marca da seleção de Portugal. Bom, vamos aos prints para a gente poder entender um pouco a seleção de Portugal. A gente está falando de uma seleção que sai jogando com linha de 4 e que os dois volantes ajudam, né? Os dois volantes auxiliam, o Vitinha baixa muito, o time vai trocando passe e o Vitinha vai baixando, vai encontrando lugar, porque a ideia sempre é ter o Vitinha com liberdade para poder enxergar passe, né? Não que ele receba ali uma bola direto e que já toma uma porrada, já toma uma chegada do zagueiro. Não, a ideia é que a bola vai circulando, a seleção portuguesa vai se mexendo e o Vitinha vai procurando espaço para ver esse jogo de frente com a posse de bola iniciar a armação. Aqui a gente tem Portugal com posse, o time com o Cristiano Ronaldo aqui, né? E é interessante ver, ó. O Pedro Neto tá dando amplitude pelo lado esquerdo, o Bernardo Silva tá dando amplitude pelo lado direito. E aí você tem os dois laterais por dentro. O Nuno Mendes está com a bola e ali do outro lado, ali na entrada da área, né, do lado do cara ali de branco, tem o Semedo. Então Portugal coloca ali os laterais, então como armadores por dentro com posse, para ajudar ali o Bruno Fernandes na armação desse time. E aí a gente tem o Vitinha mais atrás, aqui no finalzinho da imagem, e o Rubem Neves mais avançado, como esse cara que vai disputar duelos ali para tentar criar situações de ataque. Bom, agora a gente tem Portugal defendendo em pressão, né? Eu falei no vídeo da Argentina, né, da questão das concessões de pressão por conta do Messi. Portugal pressiona mesmo com o Cristiano Ronaldo, né? Ele dá um primeiro combate ali, ocupa o espaço. Portugal marca muito alto. Portugal vai tentar sustentar essa linha alta, tentar defender o adversário e tentar possibilitar uma roubada de bola ali na frente para chegar mais perto do gol, né? Então, prepare-se para ver Portugal defendendo mais lá em cima quando o adversário tiver a posse de bola. E aí, projetando a Copa do Mundo de Portugal, essa identidade de pressão acaba se justificando, né, pela tabela. Os dois primeiros jogos contra a RD Congo e o Uzbequistão vão ser em Houston, estádio fechado, onde Portugal vai conseguir colocar bastante intensidade. O jogo contra a Colômbia é um jogo de clima mais quente, né, de calor. Então aí a gente pode ver um jogo um pouco mais quente, o jogo vai ser ali em Miami, e aí é outro papo, né? Vamos ver se Portugal já vai estar classificado, se a Colômbia já vai estar classificada e qual vai ser o nível de competitividade desse jogo. Pensando em Portugal em primeiro, a gente tem um cenário onde Portugal pode enfrentar, aí tem um terceiro colocado, né, no primeiro mata-mata, depois Portugal pode pegar a Suíça nas oitavas, nas quartas uma Argentina, na semifinal uma Inglaterra, um Brasil. É um caminho chato, um caminho difícil, mas um caminho acessível para os portugueses. Eu acho que Portugal vem sonhando com o título. Tem tudo para sonhar com o título, tem condição, tem jogador para isso, tem capacidade, tem um trabalho sólido, né? Portugal chega como uma das favoritas, aquela coisa de quem nunca ganhou sempre é mais difícil, né?
mas Portugal tem totais condições aí de buscar aí a sua primeira estrela na sua história e aí coroar de uma vez a carreira do Cristiano Ronaldo, que seria uma coisa incrível, né? Então, assim, acho que Portugal vai chegar longe. Não sei até onde, não sei se vai ganhar alguma coisa, mas eu acho que Portugal vai bem longe nessa Copa. Certo, gente? Tem muito vídeo para vocês maratonarem, curtirem, compartilharem aqui. E volto com o próximo para a gente fechar essa série em breve. Um grande abraço e quero saber, diga aí nos comentários o que você espera da seleção de Portugal. Grande abraço.